E nós estamos num tempo em que Deus falou no nosso coração que esse ano é o ano do nosso avivamento. Amém? É o ano do avivamento. Mas não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem mudança de vida. Não existe avivamento sem mudança de comportamento. E sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Quero que você abra a sua Bíblia aí no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Essa mesma palavra está lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. Então, para entender que o Evangelho, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é inerrante. Ela se confirma ao longo dos livros, ao longo de toda a história, ao longo de toda a Bíblia. Eita, língua presa. Glória a Deus. Ai, Deus. Todos acharam, amém? Você que ainda está atrasado aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Amém? Senhor Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Nós somos a tua igreja, Senhor. Nós somos a boca do Senhor, mas também nós somos os ouvidos que querem receber do Senhor uma porção dobrada, um novo tempo para as nossas vidas. Queremos estar avivados, mas precisamos do Espírito Santo sobre nós. Queremos que o Senhor venha nesse lugar, Senhor, e inunda, Senhor, cada um, Senhor. Cada um que está ali nos assistindo em casa, Senhor. Aqueles que estão buscando, Senhor, um novo tempo, buscando uma nova vida, Senhor, que sejam preenchidos no poder do Espírito Santo. Venha sobre nós, Senhor. Hoje e sempre nós te glorificamos, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Aconteceu naqueles dias, para cumprir-se, lá no versículo 1 do capítulo 2, o dia de Pentecostes, que estariam reunidos. Foi um chamado do Senhor, a ordenança de Jesus, para que eles estivessem ali reunidos. E todos se reuniram, e aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Algo inusitado, algo que eles não entendiam, tanto que eles começaram a achar, versículo 12, todos atônicos e perplexos, interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isso? Outros zombavam dizendo que estavam embriagados. E nós, quando estamos cheios no poder do Espírito Santo, parece que estamos embriagados, parece que estamos fora de nós mesmos, e é uma verdade, porque quem estará falando em nós e através de nós é o Espírito Santo. E nessa noite eu quero que você entenda que nós não podemos continuar da forma que estamos andando, não podemos continuar do mesmo jeito que nós temos andado esse tempo todo, até mesmo dentro da igreja, se não buscarmos ser preenchidos cada vez mais, transbordantes do poder do Espírito Santo. Porque se deixar por nós mesmos, pelas coisas do mundo, pelas dificuldades, pelas enfermidades, por tudo que nós temos passado, nós fraquejamos, porque nós começamos a querer andar com as nossas próprias pernas, e nós não vamos a lugar nenhum dessa forma. E Pedro, na autoridade ali, ele pregou a palavra que Jesus pregou, a palavra que João Batista pregou, e a palavra que deve ser pregada e deve ser vivida o tempo todo, até nós, os dias de hoje. Arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino dos céus.
nós temos que ouvir a voz do Senhor. E esse arrependimento, ele tem que acontecer em nossas vidas constantemente, diariamente. Como dizia um amigo meu que brinca muito, horariamente. Não é nem diariamente, é horariamente, é toda hora, é todo instante. Porque nós fraquejamos, nós pensamos errado, nós falamos coisas que nós deveríamos falar, nós agimos de forma errada e às vezes também nós não agimos. Ficamos perplexos, parados e não agimos. É um pecado também. Pecado da maledicência, que nós temos que nos arrepender. Oh, língua felina essa nossa. Coisas simples, mas que podem ser pedras de tropeço para a nossa vida espiritual. Esse texto, essa palavra que o apóstolo Pedro fez no discurso, ela está lá no livro de Joel. E Joel veio com uma mensagem do que estava acontecendo naqueles tempos, naqueles dias em que Jerusalém tinha se desviado dos caminhos do Senhor. E ele aproveitou o acontecimento de uma nuvem de gafanhotos que estava assolando toda Jerusalém, toda a plantação, o gafanhoto cortador, o migrador e uma série de tipos de gafanhoto que ele vem falando. A gente pode até voltar lá, né, Joel? Deixa eu marcar aqui. Deus falou aqui no meu coração, vamos voltar um pouquinho, Joel. Joel 2. Joel fala a mesma coisa que Pedro fala. Verso 13. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não só as suas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O Senhor não quer nos causar mal. O Senhor não quer causar problema em nossas vidas. Nós é que escolhemos determinadas coisas, atitudes que nos levam a colher. Porque é plantar, você vai ter que colher. A lei da semeadura vai acontecer em nossas vidas. Então, o arrependimento tem que ser dado. E o profeta Joel vem falando sobre isso aí, que o gafanhoto cortador comeu, o gafanhoto migrador levou, o gafanhoto devorador, e cada um vai falando dos gafanhotos que tem. Às vezes nós temos gafanhotos em nossas vidas, por escolhas nossas, por incrível que pareça. Escolhemos, às vezes, sociedades erradas, escolhemos pensamentos errados, escolhemos colocar em nosso coração sentimentos que não vêm de Deus, escolhemos às vezes andar conforme o que os nossos olhos estão enxergando, e não conforme Deus está direcionando. E esses gafanhotos começam a minar a nossa fé, começam a minar a nossa plantação, começam a minar a nossa vida. O gafanhoto da época, agora talvez, seja um esfriamento espiritual da igreja. Ah, por causa do Covid eu não estou indo na igreja. Por causa do Covid eu estou ficando em casa, mas aí em vez de assistir uma live da igreja, a de ontem foi de oração, foi maravilhosa. Quem assistiu aí? Se você não assistiu, entre lá no YouTube, maravilhosa. Testemunho, pastor Everton, vários testemunhos estiveram lá, e uma palavra bem gostosa, bem envolvente. Mês que vem tem de novo. Então nós temos que orar, nós temos que buscar aprofundar no Senhor, para não sermos consumidos com nós mesmos, por incrível que pareça. O arrependimento vai gerar em nós um avivamento para buscar ao Senhor, para viver a palavra do Senhor, para fazer a diferença na vida das pessoas, como aconteceu com Pedro. Se nós voltarmos alguns tempo, um pouco mais, cadê? Deixa eu anotei aqui, não posso esquecer. Se dermos uma rápida olhada nos últimos
50 dias, porque demorou 50 dias da morte do Senhor até o Pentecostes. Nós vamos ver um homem que foi intimidado, acovardado, voltou a pescar. Pedro saiu do mundo que ele estava com Cristo, saiu daquela caminhada cristã. Pedro, inclusive, negara o Senhor, negara aquele amigo, aquele que acolheu. Pedro negou o Salvador. Quantas vezes nós negamos? Mas quando Pedro recebeu uma porção do Espírito Santo, ele com intrepidez pregou, e naquela noite, 3.000 almas se converteram. Nós precisamos fazer da mesma forma. Independente do que aconteceu, independente se você tiver negado a Cristo, independente se você tenha voltado ao seu velho comportamento, ao seu velho trabalho, às suas vontades, arrepende, volta para o Senhor, arrepende, busca o Senhor, mergulha nas águas, porque se nós não mergulharmos nas águas profundas do Espírito Santo, nós não seremos avivados, nós não iremos para canto nenhum. Eu vejo a força do pastor Henrique diante dessa adversidade que tem acontecido com a enfermidade do irmão Heron. O irmão Heron passou o período do Covid firme, forte, trabalhando sem sentir nada. O pós-Covid levou ao hospital. E o pastor Henrique, firme, perseverante em oração, crendo no poder do Senhor, crendo na soberania do Senhor, não baixou a guarda. E nós continuamos também a oração, buscando a mesma coisa, na certeza que a vontade de Deus é soberana e a vontade dele é o melhor. Porque a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Mas nós só vamos viver isso se estivermos cheios do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós temos reclamado das coisas que Deus tem nos dado. Oh, Senhor, eu queria um carro para poder trabalhar, eu queria isso, eu queria aquilo, queria um emprego. Aí quando fala assim, um saláriozinho mixo, oh, o carro quebra toda hora, isso é assim. E nós começamos a reclamar daquilo que Deus nos deu, daquela bênção. E eu vejo que tem muita gente que não tem recebido muito de Deus, porque não tem honrado pouco. Então o avivamento começa em agradecer ao Senhor todo o tempo por tudo que tem nos acontecido. Agradecer ao Senhor pela bênção, pela misericórdia, pelo dom da vida. Quantas pessoas mais crentes do que nós, mais novos do que nós, mais fortes do que nós, mais bonitos que a gente, hoje não amanheceram. Por inúmeras razões, o Senhor as recolheu. Houve várias desculpas, mas nós precisamos entender que a obediência ao Senhor vai também nos levar ao avivamento. Eu não posso caminhar sem obedecer, eu não posso andar avivado sem obedecer ao Senhor, e eu preciso viver a experiência do milagre. Coisas pequenas, nós temos que glorificar o Senhor. A nossa vida já é um milagre. Nós estarmos aqui reunidos é um milagre. Nós não temos sofrido perseguições por sermos cristãos. Muitos de nós, quase todos, talvez até todos, vieram de carro ou de moto. Vieram. Tiveram um alimento em casa. A grande maioria está trabalhando, está satisfeito no trabalho. E quem não estiver satisfeito, é melhor ficar satisfeito, porque senão não vai subir de cargo, não vai subir na empresa, então não vai mudar de emprego, porque tem que agradecer ao Senhor, porque foi o Senhor que nos deu. Amém? Então, Pedro falou ali para uma multidão de pessoas. E o barulho era tão grande, tão ensurdecedor da presença do Espírito Santo, que o povo correu tudo para ver o que era. E quando ouviu aqueles homens que não tinham conhecimento, que não eram pessoas comuns como nós, falando na língua deles, falando na palavra do Senhor,
Eles falam, não, existe algo diferente. Algo diferente existe. Existe algo diferente nesta igreja, porque essa igreja que abraça, que acolhe, uma igreja generosa, uma igreja que ora, uma igreja que vive na palavra. E nós precisamos ser essa igreja onde estivermos. Nós temos que ter um coração no Senhor. Nós temos que viver a experiência do arrependimento diário. Se eu não me arrepender, eu não vou resistir às coisas desse mundo. Nós temos que mudar o nosso coração, e o arrependimento vai produzir isso. Mudar a nossa mente, porque essa mudança de mente, de atitude, vai trazer a realidade de Cristo em nós. E aí sim, eu não preciso de um louvor bem afinado aqui para estar avivado. Não é falando mal do louvor, vocês entendem. Mas eu não preciso cantar bonito, mas eu preciso ter o avivamento em mim, porque eu vou ser instrumento do Senhor para avivar as outras pessoas. Eu conheço pessoas que não têm nada e têm tudo, porque tem Cristo. Que não reclamam de nada, que glorificam o Senhor por tudo. E vejo pessoas que têm tudo e às vezes não tem nada, porque não tem Cristo e reclama do tanto que tem, e porque não chegou ainda o que ele queria ter. Nós vivemos muito isso. Nesse mundo capitalista, nós vemos muito isso. Não é que nós vamos ter que andar na miséria, não. Deus dá riqueza para quem Ele quer, do jeito que Ele quer, se Ele quiser, da forma que Ele quer. Nós temos que entender apenas que aquilo que Deus nos deu é para abençoar vidas. Se Deus lhe deu conhecimento, ensine outras pessoas. Mas acima de tudo, precisamos viver em amor. Porque pelo amor do Senhor, Ele avivou a igreja. Pelo amor do Senhor, Ele nos restaurou. Ele nos tirou de onde estávamos e morreu por nós. O verdadeiro avivamento é viver Cristo em nós a cada instante. Às vezes eu mando as mensagens e coloco no final, viva Cristo. E tinha um amigo meu que achava que é viva Cristo, glorifica Cristo. Eu falei, não, moço, não é só isso não. Nas entrelinhas eu estou falando que nós precisamos, para acontecer tudo isso, nós precisamos viver Cristo em nós. Então um verdadeiro avivamento para nós, nesses tempos de hoje, porque já está chegado o final dos tempos. Eu não sei se vocês têm observado, mas os sinais estão aí patentes aos nossos olhos. Nós precisamos do Senhor. Precisamos que Ele seja 100% em nós, como foi com Pedro. Pedro, inclusive, na morte dele, falou assim, eu não quero morrer da mesma forma do que o meu Senhor, do que o meu Salvador, não. Pode me crucificar de cabeça para baixo, porque é incomparável o que Jesus fez por mim, é incomparável o que Jesus fez pela humanidade, o que fez por nós, o que fez por nossas famílias. Nós temos que segurar firme nas mãos do Senhor, porque vamos passar por adversidades, vamos passar por turbulência, mas quero saber onde está firmado o alicerce da sua casa espiritual, onde está firmado a tua vida. Nós estamos firmados na rocha, que é o Senhor. Ele é que tem nos sustentado. Não está fácil. Eu sei que tem muitos aqui que estão sofrendo muitas dificuldades, mas creia que Deus é na tua vida, que o Senhor está cuidando de tudo. Ele não deixa cair um fio de cabelo que não seja da vontade dEle. Chegou o tempo de nos juntarmos, de nos unirmos, de nos fortalecermos no Senhor. Porque a igreja, lá quando 3.000 pessoas se converteram, eles colocaram tudo em comum. Eles inclusive acharam que o mundo já estava acabando, Jesus estaria voltando. Então nada mais tinha valor a não ser viver o amor de Cristo. E na sua vida, o que tem tido valor? O que tem permeado os seus pensamentos? O que tem alicerçado a sua caminhada? Qual é o foco
qual que é a direção que você tem tomado, e nós precisamos nos direcionar. O alvo é Cristo, fazer a vontade do Pai, avivados no Espírito, cheios do poder, para poder profetizar, para poder abençoar, para poder direcionar vidas, porque o Senhor não coloca a gente em faculdade, num trabalho, num local que não seja com o propósito de fazer a diferença. E você tem esse chamado. Você precisa tomar posse, se posicionar naquilo que o Senhor falou. Nós precisamos do Senhor. Atos 1:8 fala assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nós temos sido testemunha do Senhor? Como tem sido a nossa vida? E ele fala que nós seremos testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Precisamos ser testemunhas. O nosso testemunho deve falar muito mais do que as nossas palavras. Tem um ditado que diz que o testemunho nosso deve gritar, ao contrário que nossas palavras sussurram. E já dizia, deu um branco, me esqueci qual foi desses avivalistas, que se for possível pregue, mas em todo o tempo testemunhe. Às vezes as pessoas não querem ouvir a nossa voz, mas estão nos observando e precisam ver Cristo em nós. Então, para sermos avivados, para andarmos conforme o querer do Senhor, nós precisamos ser não só apenas ouvintes da palavra. Eu queria que você fosse lá na carta a Tiago, capítulo 1, verso 22, lá no finalzinho do Novo Testamento. Já estou finalizando já. Mas diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quantas e quantas vezes nós temos nos enganado. E nós temos dado várias desculpas. E o próprio Tiago escreve falando assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. E se nós amamos ao Senhor, nós obedecemos. Se nós amamos ao Senhor, nós ouvimos a sua voz. Receba o Espírito Santo sobre a tua vida, para que possais ser testemunha em todo lugar. Receba o poder do Espírito Santo. Se você não foi batizado no Espírito, e você tem vontade, arrependa dos seus pecados, dos seus delitos, das suas vontades, e peça ao Senhor para te encher. Nós precisamos sermos a cada dia ativados e reativados no poder do Espírito Santo, para que possamos testemunhar onde estivermos. Nós somos chamados a ser candeia, luz que ilumina os lugares. Que o Senhor possa mover o seu coração, possa mover a tua vida, a ponto de que toda a tua família possa enxergar em ti a presença maravilhosa do Espírito Santo, e que você possa ser instrumento para a glória de Deus, onde Deus te colocar. Talvez você esteja aqui se perguntando: o que é que eu tenho feito que não tem agradado ao Senhor?
Ou você esteja perguntando: mas eu estou todos os dias na igreja, tenho orado, tenho jejuado, tenho tido minha intimidade com o Senhor. Não importa. Deus nos quer completos, por inteiro, com todo o nosso ser, com toda a nossa vontade, para fazer a vontade dEle. Entregue a tua vida totalmente nas mãos do Senhor. Talvez você não tenha andado conforme a vontade do Senhor, porque você ainda está teimando em andar conforme a tua vontade. Talvez você tenha falado: não, eu ainda quero viver um pouco esse mundo. Não existe nenhum caminho a não ser Jesus. Se você estiver em outro caminho que não seja Jesus, eu vou lhe falar bem franco: é beco sem saída. Não existe nenhum lugar que você possa ter vida a não ser na presença do Senhor. E não existe nenhuma verdade que não esteja aqui no livro, na palavra do Senhor. Nós temos que viver isto, viver essa palavra, viver dessa forma, porque só assim, obrigado meu príncipe, nós vamos viver e vencer todas as adversidades, todos os laços, todas as nossas vontades. Viver com fé, avivados no poder do Espírito Santo. Rendemos graças ao Senhor por essa reunião, Senhor, por essa palavra que nos encheu o coração. Que essa palavra possa nos transformar a ponto, Senhor, de nós sermos reconhecidos onde estivermos, ó Deus. Não nós, mas a Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Mesmo se nós não abrirmos a nossa boca, as pessoas possam ver Cristo em nós, ó Deus. Que nós sejamos avivados a cada instante, no poder do Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa encher cada coração, cada vida, Senhor. Restaura, Senhor, cada altar de adoração. São vasos de honra em Tuas mãos, ó Deus. Oh Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa a todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Que o Senhor possa visitar onde estiver, Senhor. Que haja cura, que haja restauração, que haja, Senhor, um novo avivamento na vida de cada um, Senhor. Oh Deus amado, Deus poderoso, que a graça do Senhor, as doces consolações do Espírito Santo e o poder de cura e restauração esteja sobre a Tua igreja nesta noite e sempre. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz...